Queria deixar registrado hoje, sexta-feira, 16 de janeiro de 2015. Agora são 7h19 da noite. O dia permaneceu bom, bonito. Houve as fumigações da geoengenharia climática. Os dispositivos da estação X, que giram 24 horas, aqui temos dois, aceleraram o decaimento natural das fumigações. O céu ficou azul, tem um vídeo aí por volta das 16 horas fizemos, e mostrando o céu azul e nuvens, flocos de bom tempo, né? Aí veio uma chuva, e pode ver que ainda tem resíduos da chuva. Vou mostrar aqui para questão de registro, né? Enfim, a chuva lavou, limpou o ar. Agora o ar está fresco, tem uma brisa fria, gostosa, refrescante, nenhum tipo de violência, a não ser a descarga da chuva, né? Sem nenhuma tempestade, né? Poucos rojões, pouca descarga elétrica, enfim, uma chuva de descarga da ionização excessiva do ar. Esse é o resultado dos efeitos restitutivos das cápsulas da estação X. Não existe perigo de haver, vamos dizer, problemas em relação à interação das cápsulas, ampliando o efeito do campo espiral de restituição e decaimento natural. Eles naturalmente existem, o bioma faz parte desse tipo de reconstituição, então é uma chuva benéfica de clareamento e desafogamento da couraça desse micro-ondas, né? Esse forno de micro-ondas concentrado pelas substâncias que ficam em suspensão, os aerossóis, criando essa camada de suspensão, fazendo a reflexão, enfim, segundo eles, do sol, de veneno, blá blá blá, blá blá blá, efeito estufa, blá blá blá, mas concentrando outros tipos de radiações aqui dentro, né? As micro-ondas da ionosfera são daí golpeadas, são, vamos dizer assim, atacadas por antenas de ionização, alta ionização, chamadas HAARPs, e outras ondas, torres de celulares e outras torres Wi-Fi e outras micro-ondas, ondas curtas, enclausurando dentro da atmosfera, né? Nós ficamos num forno, ela vai e volta com essas camadas de concentração química, esses poluentes que eles jogam, né? Justificam isso para diminuir o efeito estufa, efeito tudo, mas é uma mentira. Na verdade, é uma grandíssima mentira. É uma invenção dos faraós do mundo, né? Eles estão inventando uma desculpa, uma justificativa para fazer deposição de enxofre, de bário, de alumínio, de sulfatos, de iodetos sobre a atmosfera, em suspensão. Eles querem decidir o destino da humanidade, o teu destino, o meu destino, os nossos filhos, os nossos queridos, para que eles, né, permaneçam no topo da hierarquia do poder do mundo. O povo incomoda, as grandes massas incomodam, exigem direitos, os políticos se veem numa, vamos dizer assim, numa saia justa para prestar conta dos direitos humanos. E isso diminui o privilégio das castas, das grandes elites. Isso é matemática, é até aritmética, diremos assim, né? Então os titãs do mundo
pagam seus servidores, pagam seus vassalos, os financiam para o discurso sair nessa íntegra, com a sua racionalidade, dentro da, vamos dizer assim, dessa eugenia nazista, né? No sentido, como tem escrito, muito bem escrito e gravado nas pedras de um condado do estado da Geórgia, nos Estados Unidos, né? São um verdadeiro decálogo da nova ordem mundial, do governo único, das leis repressivas nazistas. Eliminar a população mundial a ponto de sobrar 500 milhões de pessoas. Enfim, são bilhões e bilhões, 6 bilhões de pessoas que eles pretendem exterminar por muitas e muitas maneiras. Asfixiando países como a África, asfixiando países do Oriente Próximo, asfixiando os outros países, fazendo guerra, promovendo guerras. É grande o negócio da guerra, né? Wherever, sempre guerra. Porque a guerra alimenta a grande indústria da ciência, a grande indústria dos financiamentos, dos grandes grupos, dos grandes monopólios, das grandes corporações, dos grupos, das ordens, a corporatocracia da grande elite naturalmente se defende a si mesma, porque a elite não pretende perder o controle da história. Faz parte, não é? Faz parte da sobrevivência da elite enquanto elite. Né? A elite surgiu, sempre existiu com os faraós do mundo. Né? Na medida que o povo perde poder, perde participação, fica de joelhos, a democracia é simplesmente uma concessão para que os políticos, a soldo da elite, das corporações, comandem e fica entre o poder, o povo, né, as grandes massas, as classes populares e a elite do topo. Esses políticos vivem numa saia justa e a gente precisa de participação. Né? Quanto mais inteiros somos, quanto mais integrados somos, nós sabemos e entendemos cada vez mais que cada ato nosso, cada pensamento nosso tem uma consequência fundamental no destino da nossa existência. Nós pensamos assim, narcisamente, fomos educados e como que nós é que comandamos, né? É nosso livre-arbítrio, e não é assim que se desenvolve a coisa. Se desenvolve o desenvolvimento do eu, ou do ego, mundo nosso. Nós estamos colocados de tal maneira que em situações existenciais que nós somos levados a decidir. A direita, a esquerda, ao centro, todas as situações são situações existenciais, e as situações existenciais são encruzilhadas. E nós aqui precisamos, cedo ou tarde, optar, intencionar. Por isso precisamos estar. Esse processo é dialético. É uma praxis no processo, onde o seu ser, nosso eu, é jogado na roleta da existência. E aquilo que surge adiante do não está dado a priori, ela se desenvolve, a ponte se desenvolve à nossa frente em nossas decisões aqui e agora. Claro,
até uma certa época, a criança, o jovem, não tem grande parcela de responsabilidade, porque existe todo um processo kármico, vamos dizer assim, todo um processo, já o carrossel, ele já foi posto no carrossel da existência, que está girando, girando, né? E rapidez, ele é os seus pais, a sua comunidade, o seu entorno, a história, a situação histórica, a cultura onde ele está inserido, decide por ele. Nós somos empurrados até certo momento, mas a partir de algum instante, a partir às medidas, aos poucos, e mesmo na infância, o ato de você, da criança, ao perceber, tipo uma formiga, um exemplo, assim, no chão, ela evita pisar, né? Ela evita, ela tem o menino, por exemplo, tem um passarinho, ele tem a sua tiradeira, ele evita que, de um momento para o outro, ele pode decidir não matar ou não atacar o pássaro, né, ou o beija-flor. Ele está decidindo, a partir daquele momento, uma nova direção, um novo sentido na sua existência. Então, de criança, esse processo vai se desenvolvendo para que a pessoa tome a sua existência gradativamente nas rédeas da sua mão. Então, tudo que nós decidimos durante a nossa existência, nossos sims, nossos nãos, fechar os olhos ou ficar de olhos bem abertos, eyes wide shut, de olhos bem abertos, como dizia o nome do filme do Stanley Kubrick. Isso nos leva cada vez mais a ampliar a consciência, a percepção de que nossa existência é decidido numa instância superior ao nosso próprio eu. Nós apenas optamos, mas a coisa está posta de uma maneira que, como, vamos dizer assim, manjares sobre a mesa. Nós é que decidimos o que iremos comer, ou de que maneira, ou que voracidade vamos ter, ou se vai ser comedidos. É como uma pessoa que tem poder, né? A elite, a grande elite, tem poder herdado dos passados, antepassados e todas as suas alianças. Agora, o que ela está fazendo, o que ela está aprendendo, ela muitas vezes, né, os seus descendentes já, como diz, estão na roda de fogo e estão na couraça, estão com as correntes, e eles continuam o processo existencial, vamos dizer assim, a força os leva a se manter a si mesmo enquanto elite, né? Senão eles serão ou desaparecerão da história. Então, faz parte deles, né? Então, o que faz parte de nós, enquanto não elite ou da base da pirâmide, é trabalhar pela base da pirâmide, né? Pela libertação dos povos, pela libertação de Gaia, e por uma civilização eco-sustentável com os princípios de Gaia, né? E uma ciência voltada para a humanidade, para o humanismo, né? O ser humano integrado, né? E vamos colocar que precisamos do pai e mãe como pai e mãe arquetípicos para o nosso renascimento e para a nossa integridade, né? Isso faz parte da alma, essencialmente da alma humana, né? O pai e mãe como um molde para a nossa existência, né? E nós não podemos desprezar Cristo e Yeshua como esse molde que nos leva ao self integral, à integração do selbst, dentro da nossa cultura. Naturalmente, não o ícone da religião, católico e tal, que é manipulado pela elite que colocou ou que coloca os sacerdotes nessa estrutura. Fica aqui o registro, já estamos terminando os 15 minutos para o YouTube Castro, hoje sexta, dia 16 de janeiro.